Sobre o ciclo reprodutivo das bactérias, a principal forma de reprodução das bactérias é a reprodução assexuada, sem troca de material genético, por bipartição ou cisparidade, que é a mesma coisa, são dois nomes distintos para a mesma coisa. Ou seja, a bactéria está lá vivendo a vida dela de boas, ela duplica seu material genético e divide seu citoplasma ao meio, formando duas novas bactérias, idênticas à bactéria inicial. Muito parecido com o processo de mitose, mas a gente não pode chamar isso aqui de mitose porque a mitose ela vai ter fases e processos distintos. A mitose que a gente estuda é característica das células eucariontes, não é bem daquela forma que acontece a divisão celular nas bactérias. O certo é a gente usar aqui a bipartição ou cisparidade, né? É o melhor termo aqui para a gente se referir, mas funcionalmente é igualzinho aí a uma mitose, porque uma célula mãe deu origem a duas células filhas idênticas. Já a reprodução sexuada, percebam que eu botei umas aspas aqui, né? Não existe reprodução sexuada de fato nas bactérias. O que alguns livros didáticos e alguns vestibulares mais antigos trazem como reprodução sexuada de bactéria é um processo que chamamos de conjugação, no qual duas bactérias se encontram e formam uma ponte citoplasmática entre elas, chamado de pilo sexual. E através dessa ponte citoplasmática, o plasmídio de uma dessas bactérias será transferido para outra bactéria. Então, a bactéria doadora duplica seu plasmídio e dá esse plasmídio para a bactéria receptora. No fim, nós temos o quê? Duas bactérias. E no começo nós tínhamos quantas? Duas bactérias. Portanto, isso daqui não é um processo de reprodução, porque o número de indivíduos continua o mesmo. Então não dá para falar que isso aqui é uma reprodução sexuada, né? Porque o número de indivíduos não aumentou. Além disso, por definição, reprodução sexuada é quando existe troca de material genético. E a conjugação não é bem uma troca. A conjugação, uma bactéria é doadora de material genético para outra bactéria, né? Então percebam que a conjugação é, na verdade, um processo de variabilidade genética das bactérias, que é algo bem interessante, algo bem legal, porque como a gente já viu, a variabilidade genética pode trazer aí vantagens para uma determinada espécie. Então, bactérias compatíveis de uma mesma espécie podem fazer conjugação. Mas isso não é exatamente uma reprodução sexuada. Só estou apresentando aqui como uma reprodução sexuada porque isso pode vir a aparecer em questões mais antigas, em alguns materiais que vocês estejam lendo. Mas percebam que não é uma reprodução e também não é verdadeiramente sexuado. Porque não existe uma verdadeira troca, e sim uma doação de material genético. Existem outros mecanismos que as bactérias têm para obter variabilidade genética. Vamos dar uma olhada. Então, além da conjugação, as bactérias elas são capazes de realizar outros dois processos que resultam em variabilidade genética. O primeiro aqui é a transformação, que é uma capacidade que eu particularmente acho incrível que as bactérias têm. As bactérias elas são capazes de absorver fragmentos de DNA que está ali no meio, junto com elas. E aí, elas absorvem esses fragmentos de DNA e incorporam esses fragmentos de DNA ao seu genoma. E assim a bactéria se transforma, ganhando variabilidade genética. É graças a essa capacidade de transformação das bactérias que nós temos várias técnicas de engenharia genética, onde uma bactéria absorve material genético para fazer um hormônio humano, por exemplo. E dessa forma a gente fabricar esse hormônio e usar ele em terapias, como é o caso da insulina, utilizada na terapia do diabetes mellitus.
Além dessa capacidade incrível, exclusiva das bactérias de transformação, a gente também tem aí a transdução, que é um processo de variabilidade genética que ocorre em bactérias mediado por vírus. Então, por exemplo, quando chega lá um bacteriófago, ele vai infectar a bactéria, destruir aquela bactéria, montando novos vírus. E pode ser que na hora de montar esses novos vírus, ao acaso, um pedacinho de material genético bacteriano acabe indo parar num desses novos vírus montados. E aí esse novo vírus montado, quando ele infectar uma outra bactéria com outro material genético, ele vai depositar no interior da bactéria o material genético da primeira bactéria, ou o material genético verdinho aqui, né? Como esse vírus não foi montado corretamente, não vai ser produzidos novos vírus com o tequinho de DNA viral que ele carregava, porque ele não foi montado corretamente, não tem a informação genética correta para montar aquele vírus. Porém, o material genético da bactéria que foi trazido para a nova bactéria aqui vai se misturar com essa nova bactéria, trazendo então novos genes para ela, trazendo aí variabilidade genética.